Vamos comentar aqui o artigo que é mais garantido na prova do MPU, que é o artigo 127. O Ministério Público é uma instituição permanente, ele não é uma pessoa jurídica. Ele está na função essencial da justiça, então tudo isso, se cair na redação, você tem que colocar que ele é uma instituição permanente e que ele está como no capítulo das funções essenciais à justiça, certo? Ele defende a ordem jurídica, ou seja, o Estado de Direito, o ordenamento jurídico. Ele defende a democracia, interesses sociais e os interesses individuais indisponíveis. Não é qualquer interesse individual. Disponível seria, por exemplo, saúde, certo? Perceba que aqui ele não fala de coletivo e difuso, porque isso surgiu com o CDC, Código do Consumidor, de Defesa do Consumidor, nos anos 90. Só que é indiscutível que o Ministério Público defende o processo coletivo, o direito coletivo e o difuso. Certo? Os princípios também é um tema muito importante. Não, peraí. É instituição permanente. Isso significa o quê? Isso é uma cláusula pétrea implícita, que não pode ser removida. Essa previsão também está, por exemplo, para a Polícia Federal, né, na parte das polícias lá, segurança pública. Agora vamos falar do parágrafo primeiro, né? São princípios, a unidade, indivisibilidade e independência funcional. Unidade está relacionada a cada Ministério Público é autônomo. O próprio Ministério Público da União, que tem 4 ramos, ele é uno. Apesar que cada ramo também é uno. Então é um negócio meio confuso. Indivisibilidade significa que cada processo pode ter vários promotores substituindo o outro, né? Sem problema, porque ninguém está em nome próprio, está em nome da instituição. Independência funcional é uma característica do membro. Ele não se submete a súmulas vinculantes administrativas. O Procurador-Geral da República não pode dizer como ele vai agir. Não pode obrigá-lo a denunciar ninguém. É diferente da autonomia funcional. A autonomia funcional é do Ministério Público. Independência funcional é dos procuradores e dos promotores. Certo? Autonomia funcional significa que o Ministério Público não se submete ao Executivo. Já a independência funcional significa que o promotor não se submete a ninguém. Há também um princípio implícito, que é o do promotor natural. Não é possível designar um promotor específico para um caso. Tem que ter critérios prévios legais. Aí aqui o parágrafo 2º, ele fala da autonomia funcional, que é o que eu já falei, né? O Ministério Público não faz parte do Executivo, né, propriamente dito. Apesar que faz, né, ele recebe o 10º todo dia 20, até o dia 20. Ele faz, mas não faz, entende? Ele faz, mas não faz. Autonomia administrativa significa que ele pode se organizar, né? Propor a criação de seus cargos, a criação dos cargos de nível médio, de analista, concurso de provas ou provas e títulos, né? O de promotor é necessariamente provas e títulos. Pode propor também a lei. Uma lei para remuneração. Certo? Basicamente isso. E aqui nós temos a autonomia orçamentária, que consiste na proposta de seu orçamento. Como funciona da seguinte forma: ele manda a sua proposta para o executivo e o executivo faz a consolidação. O executivo recebe a proposta do TCU, recebe a proposta da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Judiciário, de todos os tribunais, e ele faz a consolidação e manda para o Congresso Nacional. É assim que funciona. Aqui nós temos 2 artigos importantes, 2 parágrafos importantes. O primeiro é, se o Ministério Público não encaminhar a proposta, se ele não encaminhar, vai ter um repeteco.
Ou seja, repete-se o ano passado. Parágrafo 4º é repeteco. Já o parágrafo 5º é se ele encaminhar em desajuste com a LDO. Que é o parágrafo 3º aqui, ó. Se ele encaminhar em desajuste com a LDO, vai ter uma tesourada. O executivo vai cortar. Então, como é que é a autonomia orçamentária? O Ministério Público pode fazer sua proposta orçamentária. Quanto é que a gente vai ganhar? Se passar do que a LDO manda, corta, repeteco, não, repeteco não, corta. Se passar, corta. Se não mandar no tempo correto, aí o mesmo que está no ano passado vai ser usado no próximo ano, né? Continuando. Outra coisa importante, aqui eu já diria que aqui eu já diria que tem a ver com a autonomia financeira, que é a execução do orçamento. A autonomia orçamentária está relacionado com a possibilidade de propor o seu orçamento. Já a autonomia financeira é executar o orçamento depois que o orçamento foi repassado. Então, até o dia 20, o orçamento é repassado todo mês e ele tem autonomia financeira para gerir esse orçamento. Então, são 4 tipos de autonomias. Funcional, não se submete ao executivo, nem ao judiciário, nem ao legislativo. Administrativa, autonomia administrativa, que é basicamente propor a organização da administração. Orçamentária, que é propor o orçamento. E autonomia financeira, que é executar o orçamento. Aí aqui tem uma regra específica, que é o seguinte: durante a execução do orçamento, não pode ter uma despesa ou não pode ter obrigações que passe o que a LDO prevê, exceto se tiver um crédito específico, suplementar ou especial, que tem natureza de lei orçamentária anual, porque eles são emendas à LOA, entendeu? Então é basicamente isso. Durante a execução, não pode pegar uma despesa sem previsão, basicamente é isso. Porque é bem óbvio. Se quiser fazer uma despesa não prevista, tem que ter o crédito suplementar. É só isso. No próximo vídeo a gente vai ver o artigo 128. Então procure ele aí.